O foda de você especular sobre metafísico, sobre espiritualidade e tal, é porque você parte do pressuposto de que a lógica e as leis da física, tudo que a gente conhece como realidade não se aplica. Então, foda-se, então aí tudo vale. Isso é maneiro, mas também, quando você tenta pegar algo mais palpável, de entender e tal, e chegar numa solução, se torna impossível. E é por isso que eu sou discordiano. No fim, discordianismo é a única religião possível. Você é um discordiano, você só não sabe disso. Bom, mas qual é a minha opinião pessoal sobre esse assunto então? Ah, Pedro, tudo é ridículo, todo mundo é idiota, tudo é burro, sem fundamento nenhum, mas mesmo assim você acredita que a gente reencarna. Qual é a sua opinião? Ilumine-nos com a sua sabedoria. Pra mim é muito simples. Eu vou falar aqui pra vocês a verdade, que é a única resposta possível, a única resposta lógica pra essa pergunta. E que se você discorda, você é burro. Bom, você morre. Você se dissolve completamente, fisicamente, em todos os sentidos, essencialmente, as suas ideias. Assim como o seu corpo ele vai se degradando e ele vai sendo consumido e ele vai se tornando cada vez menos estruturado e menos coerente, as suas ideias, as coisas que você deixou, as suas obras, o seu reflexo nesse mundo, ele também vai se degradar com o tempo. Então, os seus filhos eles vão se lembrar de você, os seus netos, um pouco menos. Os seus bisnetos, um pouco menos. As ideias, mesmo que você seja um cara muito foda, tipo Albert Einstein, beleza, ele é muito lembrado ainda. Mas será que daqui a 50 mil anos ele vai ser tão lembrado assim? Ou vai ser só mais um cara? O tempo corrói tudo, em todos os sentidos. Mas o tempo transforma. Por quê? Porque o universo é uma coisa só. O universo é um todo. Então, não existe separação entre você e o próximo. Existe uma separação física, mas conceitualmente, o universo é uma totalidade. É um universo, é a unidade, em todos os aspectos. Você descobriu a resposta do um é tudo, tudo é um? Eu pensei um bom tempo nisso, mas eu ainda não consigo explicar. Eu não tenho muita certeza. Mas lembra que eu comi aquelas formigas quando eu tava com fome? Nem me lembra disso. É, mas eu comi. E elas eram muito azedas. Então, eu pensei numa coisa. Se eu não tivesse comido e morresse por isso, as raposas e as formigas me comeriam. Depois eu voltaria à terra e me tornaria grama. Então, serviria de comida para um coelho. É a cadeia alimentar, não é? É, mas não é só isso. Mesmo esta ilha talvez já tenha estado submersa no passado. Daqui a milhares de anos, ela pode se tornar a ponta de uma montanha. Quer dizer que tá tudo ligado? É como se tudo fizesse parte de um grande ciclo invisível. Eu não sei se isso pode ser chamado de mundo ou de universo, mas tanto você quanto eu somos apenas uma pequena parte desse ciclo. Somos apenas uma pequena parte desse todo. Somos um em tudo. Somos um que é parte do todo. Mas o todo só existe quando cada unidade se junta. Esse mundo funciona de acordo com leis inimagináveis. Claro, isso também é uma definição semântica completamente baseada num símbolo, num signo, num conceito linguístico de como a nossa língua permite a gente estruturar, catalogar as coisas, categorizar as coisas. Com certeza, é muito mais isso. É tipo assim, eu consigo usar as palavras para organizar tudo. E se eu pegar toda a estrutura universal, eu consigo categorizá-la como uma unidade, como uma coisa só, beleza? Isso não prova nada? Não prova. Mas só o fato da linguagem permitir isso, permite que a sua percepção projete isso num nível físico, no nível de que você vai ver isso na realidade ao seu redor. E é o suficiente, porque a partir do momento que você vê isso, não existe mais diferença de se é real ou não. E bom, como tudo é um, e as coisas se dissolvem, se degradam e se transformam, as suas ideias vão influenciar outras ideias. Os seus atos vão influenciar outros atos. Seus filhos vão ter outros filhos, ou mesmo que eles não tenham filhos, eles vão influenciar outras pessoas. E uma coisa vai influenciar a outra, e a sua marca vai ficar aqui nesse mundo. E com o tempo,
cada átomo do seu corpo vai se tornar outras coisas, vai se tornar outras pessoas, outros objetos, eventualmente vai fazer participar de outros planetas, outros universos mesmo, de diversas outras coisas. E essa totalidade ela vai se transformando. E para você entender a reencarnação real, como ela acontece de forma inegável, você precisa entender que, na verdade, a reencarnação ela não é individual. Ela não é algo que vai acontecer com você. A reencarnação, ela se refere ao todo. E o todo é um só. Você é o todo. Tanto quanto a minha voz é o todo, o microfone que eu tô falando é o todo. Tudo é o todo, porque só existe uma coisa no universo. Uma substância. E essa coisa, ela dança, ela muda, ela se transforma. E ela olha para si mesma através dos nossos olhos. Então você pode traduzir isso de duas formas. Você pode pensar que o universo é uma música que dança a si mesma, ou que o universo é uma punheta. Ora, qual é, Ares? Nós sabemos que isso é a maior mentirada. Eu sou muito ligado à arte, por mais que seja mais um entretenimento, e eu sempre quero compartilhar essas coisas. É muito difícil e é muito, sei lá, esquisito você tá produzindo, dando tudo de si em algo, criando algo que pra você é muito legal, é muito significativo, é muito profundo, né? Por mais que, beleza, outra pessoa pode ler, pode achar uma merda, eu faço essas coisas pra colocar algo verdadeiro de mim naquilo. Porque se não é pra isso, a menos que seja uma forma de ganhar dinheiro, tipo um trabalho mesmo, eu não vejo sentido. E você criar algo assim e não compartilhar é tão ruim, é tão, sei lá, vazio, parece que perde o sentido. Então, a pessoa pode achar uma merda, a pessoa pode não dar a mínima, porque é o que geralmente acontece. Ah, beleza, a pessoa ela não entende o que você tá fazendo, ela não entende a técnica. E a pessoa, ela não entende o trabalho por trás. Talvez se você mostrar pra uma pessoa que faça aquilo também, ela vai dar mais valor, ela vai falar, caralho. Mas a pessoa que não faz isso, que não conhece, ela geralmente não vai dar a mínima. Mas até quando a pessoa não dá a mínima, ou simplesmente é algo muito menor pra ela do que é pra você, a sensação de compartilhar algo que você fez com amor é indescritível. Ela é muito recompensadora, ela dá um ponto final nas coisas. Eu criei essa parada aqui pra mostrar pra você. Mas você pode falar, eu faço por mim? Beleza, eu faço por mim. Pelo prazer de fazer, pelo prazer de aprender e manifestar aquela coisa no mundo real. Sim, mesmo que ninguém visse, eu ia me sentir ligeiramente satisfeito em ter feito aquilo? Sim. Mas quando alguém recebe aquilo, aí sim a parada se fecha, o ciclo se cumpre e a parada faz sentido. Passa a fazer sentido. Porque aquilo, a felicidade só é verdadeira quando compartilhada. O que isso tem a ver com reencarnação? Bom, em diversas religiões, em diversos meios e tal, espirituais, você vai ter o conceito de uma dualidade unitária. Tipo, uma unidade na dualidade. Que é onde a manifestação se projeta em dois lados. E isso permite a fundação do universo, a criação do universo. E muitas religiões vão falar que o fundamento do universo é o amor. E aí eu vou deixar aqui esse insight pra você. Eu não sei se você já tinha percebido isso dessa forma, ou sei lá, porque eu não lembro exatamente de onde eu peguei essa explicação que eu tô tentando passar aqui pra vocês, mas foi algo que meio que eu fui compreendendo conforme eu fui consumindo certas coisas e tal, e inclinando minha crença em certas direções. Eu sei que diversas pessoas que estão ouvindo isso agora, talvez, nunca pensaram por esse ponto de vista, mas pense nisso, talvez a fundação do universo para tantas religiões seja um amor. A existência do universo é justamente esse compartilhamento entre o Criador e a percepção que está recebendo esse presente, que está vivendo aquilo que está vendo. Porque se não tivesse isso aqui, aquele lance não sei se vocês já ouviram falar também, paradoxo do zumbi filosófico, eu acho, que é o lance de tipo, por que o mundo não existe exatamente como ele é, só que sem as pessoas estarem conscientes? Por que as pessoas não são como máquinas? Elas só fazem as coisas como zumbis sem perceber nada, só ação e reação, ação e reação. Por que a gente tem essa percepção? Pra mim, existe um indício, meio tirado do nada, mas eu meio que, né, de que essa percepção, essa capacidade de vivenciar o universo em primeira pessoa e sentir as coisas, faz parte essencial, assim, fundamental do porquê o universo existe, do porquê a realidade existe. Eu não consigo ignorar isso. Pra mim, isso faz muito sentido. E esse lance do amor entra nisso. Porque por que uma entidade, por que se a consciência fosse uma só, por que ela se fragmentaria e criaria coisas? Tipo, uma existência, uma realidade. Por amor. O amor é essa sensação, esse amor, nesse sentido de você criar algo muito belo, muito profundo e você precisar compartilhar. É a caridade, né? Como tipo na Umbanda e tal. Essa é a explicação. E é justamente por causa desse meu posicionamento que todo esse lance de reencarnação, de evolução, como é no espiritismo que eu falei, não faz tanto sentido, porque eu acho que o universo e tal, se você for falar num lance de reencarnação, a gente tá reencarnando e mudando, se modificando como um todo, como um coletivo. Você pode puxar tanto de um lance do todo, como no hermetismo, do todo da totalidade do universo, ou num conceito meio de Pan, Baphomet também,
de um lance de, tipo, a totalidade da vida na Terra. Tipo, a vida como uma entidade cósmica. Então, tipo, ela viaja entre planetas e ela se expande, se modifica pra caralho. Vocês já viram Aniquilação? Já leram o livro? O livro é muito bom, vale muito a pena. Muito melhor que o filme. E é basicamente isso. Ele retrata a vida, um tipo de vida, né, diferente da nossa, como quase uma entidade. Uma coisa consciente que, enfim, a nossa vida a gente sabe que é muito diferente dessa do filme, do livro e tal, da história. Porque, enfim, não vou dar spoilers também. Mas vocês entenderam a pegada, né? Você tem essa totalidade da vida, que é uma coisa por si só, e ela está mudando, evoluindo, e não só em nível físico, entendeu? Isso não é uma resposta cética, tipo, o que um ateu pensaria sobre reencarnação, não é isso. Pensa nas ideias, pensa no subjetivo, nas emoções, nos conceitos, nos símbolos. Tudo isso vai sendo transmitido e vai se modificando. Pensa na nossa cultura. Toda a cultura que existe no mundo hoje, toda a tecnologia, vem de um monte de Neandertal. Tipo, Neandertais eram inteligentes, beleza, mas sem ter o que dizer. Homens primitivos, que mal possuíam um idioma, se comunicavam através de urros e eram animalescos. E, enfim, não eram tão diferentes da gente hoje, mas tinham uma linguagem muito inferior. Tudo isso evoluiu desse mesmo princípio. E você pode também botar aí um pouco de inconsciente, subconsciente coletivo. Talvez, tipo assim, as ideias, elas vão mudando juntas e tal. Tudo é uma coisa só. Enfim, existem diversas camadas de totalidade às quais você pode levar esse conceito de reencarnação. Seja uma totalidade, tipo assim... Enfim, você pode levar para vários tipos. Tipo, pessoas como coletivos em si. Ou, tipo, existem diversos coletivos reencarnando. Ou como toda a humanidade como uma coisa só. Ou toda a vida como uma coisa só, ou todo o universo em todos os aspectos como uma coisa só, se modificando, enfim. Eu gosto de falar que Deus é uma questão de definição. Eu tenho essa pira, vocês que acompanham perceberam, que é um lance, você que também leu, me acompanha e leu Robert Anton Wilson, que não é tão difícil. Robert Anton Wilson. Que eu tenho essa mesma pira dele de ficar atribuindo semântica e linguagem a tudo. Tipo, isso é a explicação de tudo. Eu não sei exatamente porquê, talvez porque eu goste de ler e escrever e tal, mas eu não consigo deixar de puxar pra esse lado. Então eu sempre falo que Deus é uma questão de definição, porque dependendo da forma como você define Deus, ele precisa necessariamente existir. Se você falar, por exemplo, que Deus é a totalidade das coisas, Deus existe, de fato. E como cada um vai definir Deus de uma forma diferente, e várias religiões vão definir Deus de forma diferente, por isso eu também digo que ser ateu não faz muito sentido, porque você pensa, existem milhares, milhões de definições de Deus aí, como, né, os próprios ateus gostam de falar no geral. E bom, não é bem plausível, não é na real necessário que alguma dessas definições seja verdadeira. Não que você acertou, esse cara acertou, ele chutou uma parada e acertou. Não, ele só definiu algo de uma forma em que ele tá definindo algo que precisa existir logicamente, por causa da lógica. E aí também eu faço uma ligação com aquilo que eu falei antes de, talvez, beleza, o todo ele precisa existir como uma unidade, mas isso é uma construção linguística. Talvez, beleza, esse mesmo lance. Talvez seja esse mesmo lance. Deus, dependendo da definição, por exemplo, se você definiu Deus como um todo, ele precisa existir por definição, porque a totalidade das coisas existe. Talvez isso não faça muito sentido, na real. Mas pra mim faz. Pra você faz sentido? Eu gostaria de falar com alguém que estudou isso a vida inteira pra ver a opinião dessa pessoa. Mas então, concluindo, eu acho que reencarnação é, da mesma forma, uma questão de definição. Você definir reencarnação de uma forma ampla o suficiente, ela existe. E aí que tá o lance da transformação da crença pela magia do caos. Você estabelecer um paradigma. Você precisa pegar o que é razoável pra você, de acordo com a sua vivência, e você possui um espectro ali por onde você pode transitar, alterar essa crença. Mas se você passar demais, a crença se quebra, você não consegue mais acreditar. Então, você tem que ir expandindo o seu túnel de realidade, os seus paradigmas, as formas como você compreende o que é real ou não, a um ponto que ele seja tão amplo em que você consiga caminhar com essa sua crença num espectro bem, bem amplo. Você consiga fazer várias coisas legais e diferentes, que alguém que não tem uma crença assim tão fluida, digamos, não conseguiria. Esse que é o ponto. Tem vários estudos que você pode ver que as pessoas que têm uma crença mais positiva, as pessoas que acreditam mais em si mesmo e tal, elas por diversos motivos que possuem explicações racionais, obviamente, elas são mais bem-sucedidas, são mais saudáveis, mais felizes, enfim. A magia do caos tá muito nisso, o discordianismo tá muito nisso. Quanto mais ampla for a sua crença, quanto mais você conseguir acreditar de forma razoável, não acreditar em qualquer loucura, em qualquer baboseira, mais você tem potencialidades pra ser uma pessoa feliz, que eu acho que é o que importa. É o que toda religião quer fazer. Existe uma diferença entre você acreditar em si mesmo de forma razoável, você acreditar em certas coisas de forma razoável, e você acreditar em qualquer coisa por qualquer motivo, simplesmente porque você quer, e isso só vai fazer você quebrar a cara e fazer muita merda. Mas qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários se você tá ouvindo isso no YouTube. Então siga o Discordia nas redes sociais, Discordia, Filosofia Discordiana no Facebook, youtube.com/discordiatv. Você fala-se até, né? Falam, sei lá, perdi a capacidade de falar português agora. Que maçã esquisita!